Tá bom? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 3, a partir do verso de número 16. Livro de Abacuque, capítulo de número 3, no verso de número 16. Antes de Sofonias, quase no finalzinho aí. Antes de Ageu, Zacarias. Abacuque, capítulo de número 3. Eu só ia pedir para quem está na mesa dar um pouquinho mais de retorno para mim, se for possível. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor, fala com o Teu povo. Fala com cada alma que adentrou este lugar, Senhor. Fala, meu Deus, com aqueles que também estão acompanhando esta live, Senhor. Que o Teu Espírito possa visitar a alma, o coração mais profundo da vida dessa pessoa, Senhor. Trazendo resposta, trazendo direção, trazendo orientação para nossas vidas, Senhor. A Tua palavra, ela cura, ela sara, ela restaura, ela renova. A Tua palavra, ela é poderosa para mudar o curso, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Então eu te peço humildemente, envia a Tua palavra, Senhor. Fala poderosamente em cada coração. Senhor, destrói todas as fortalezas. Destrói, Senhor, todos os dardos inflamados do inimigo, Pai. Que toda passividade de mente, que toda seta maligna, que toda interferência no mundo espiritual que não provenha do Senhor, seja agora repreendida, caia por terra, seja anulada, seja desfeita agora pelo poder do nome que é sobre todos os nomes, pelo nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Senhor, ela caia num coração receptivo, num coração preparado, que essa semente ela venha produzir a 30, 60, a 100% para a glória do Teu nome, bênção do Teu povo em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus ela diz assim: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí ele dedica para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Agora olha aqui para mim, por gentileza. É típico e é natural do ser humano criar heróis ou criar ícones de padrão de comportamento e de procedimento. É típico do ser humano mistificar e mitificar personagens, porque nós precisamos de heróis. A nossa construção psicológica, e se eu estiver errado, a doutora Andréia me corrija com toda a liberdade. A nossa construção psicológica, ela precisa de heróis, de ícones, de personagens que nos inspiram, de personagens que façam com que a gente olhe para essas pessoas e a gente diga assim: eu gostaria de ser como essa pessoa. Eu gostaria de ser como tal indivíduo. E isso é natural, meu
e seu. Nós somos assim. Eu tenho os meus heróis, eu tenho as minhas referências, eu tenho as pessoas que, quando eu olho para elas, eu digo assim para mim mesmo: eu gostaria de ser igual a essa pessoa, poxa vida. E às vezes até a gente tem alguns cacuetes daquela pessoa. A gente acaba incorporando na nossa personalidade, nós acabamos desenvolvendo alguns trejeitos e alguns cacuetes, ou alguma maneira de se portar semelhante a dessas pessoas. Isso é natural do ser humano. Mas quando eu olho para esse livro de Abacuque, eu vejo que Abacuque ele quebra um pouco esse padrão de espelhamento. Quando eu olho para o começo do livro de Abacuque, eu vejo que Abacuque, num primeiro momento, ele não me inspira um personagem no qual eu possa me espelhar, e eu já te explico isso. Porque Abacuque é um indivíduo cheio de dilemas. Abacuque é um profeta cheio de interrogações. O Abacuque, ele é um profeta diferente dos demais, porque ele tem a ousadia, e eu diria, não somente a ousadia, mas ele tem a petulância, ele tem a arrogância, ele tem a soberba de questionar e queixar-se de Deus de maneira veemente. Porque isso é muito explícito no começo do livro de Abacuque. E Abacuque, e se não me falha a memória, Abacuque e Jonas, talvez tenha outros, mas eu não me lembro, o que me vem à memória agora é somente Abacuque e Jonas. Esses dois profetas, eles vêm quebrando esse estereótipo de herói, de personagens sobre os quais nós podemos olhar para eles e dizer assim: esse é o cara. É igual esse indivíduo que eu gostaria de ser. E Abacuque, então, no capítulo de número 1, ele começa a vomitar toda a sua indignação. Abacuque, ele começa a vomitar toda a sua amargura de alma, todo o seu rancor, todo o seu ranço, todas as suas interrogações, tudo aquilo que consumia a alma dele e que ele não compreendia o porquê. E Abacuque, então, ele faz uma lista com algumas queixas e apresenta essas queixas diante de Deus de forma arrogante, soberba, e se você quiser usar a palavra ousadia, fique à sua disposição. Na minha ótica, eu acho que ele usou de certa arrogância. E então nós chegamos à primeira queixa. E a primeira queixa de Abacuque era que ele não entendia a relação entre oração e resposta de oração. A primeira queixa desse profeta que ele vomita diante de Deus é que ele não entendia o porquê ele orava, porquê ele clamava, porquê ele intercedia, porquê ele buscava a Deus e Deus não lhe respondia. Ou seja, a resposta ou a intervenção de Deus não era satisfatória, não atendia às demandas de Abacuque, porque olha só o que ele diz no verso de número 2 do capítulo de número 1. Até quando, Senhor? Ah, Senhor, até quando clamarei eu e tu não escutarás? Até quando, Senhor, gritarei violência e não salvarás? Até quando, Senhor? E quando eu começo a olhar e fazer uma análise das queixas de Abacuque, eu vejo que Abacuque somos nós. Abacuque sou eu. Abacuque é você. Abacuque somos cada um de nós que estamos aqui nesta noite, ou daqueles que estão acompanhando por esta live. Porque às vezes nós chegamos diante de Deus com estereótipo de piedade, com aparência de piedade, mas nós vomitamos diante de Deus aquilo que nós não entendemos no plano espiritual. Até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e o Senhor não vai fazer nada? Não tem resposta de oração para o meu dilema, para a minha dificuldade, para o meu sofrimento, para a minha angústia.
Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e o Senhor não vai fazer nada na vida do meu marido? Até quando, Senhor, clamarei eu e o Senhor não vai fazer nada na vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família, no meu trabalho? Até quando, Senhor? Até quando essa situação vai se estender e vai ficar me consumindo, consumindo a minha alma? Esse sou eu. Porque essa mensagem, ela é uma reprodução de algo que eu vivo constantemente. Essa mensagem, ela é a tradução de algo que eu vivo no meu dia a dia. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E talvez seja de você que está aqui nesta noite. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não escutarás? Até quando gritarei violência e não salvarás? Até quando, Senhor? E Abacuque, então, ele continua com a sua lista de queixas. E a segunda queixa de Abacuque era que Deus estava submetendo ele a uma situação de injustiça. Porque no versículo de número 3, o Abacuque ele diz assim: Senhor, por que me fazes ver a injustiça? Por que que o Senhor me faz contemplar a maldade? Deus, eu não entendo, eu não consigo compreender, a minha mente não consegue raciocinar o porquê o Senhor me faz ver injustiça e contemplar a maldade. A destruição, Senhor, e a violência estão diante de mim. A luta, a conflito, a tribulação, a humilhação, a dificuldade, a provações, existem privações por todo lado. Eu não acho justo o Senhor me submeter a essa situação, Senhor. Eu não acho justo que justamente eu, esteja sendo submetido a uma situação injusta como essa. E às vezes, nós não falamos, mas nós nos comportamos assim como Abacuque. Eu não acho justo, Senhor. Eu não acho justo que eu fique submetido a uma situação de injustiça. Eu não acho certo, Senhor, a injustiça que determinada pessoa está fazendo com a minha vida. Eu não aceito a humilhação que eu estou passando. Esse é o Abacuque, esse sou eu. E o Abacuque continua ainda com a sua terceira queixa, que é um desdobramento da segunda queixa. Porque o Abacuque, ele não entendia por que a indiferença de Deus colaborava ainda mais com o aumento da injustiça. Porque no verso 4 ele diz assim: por isso, está vendo? Eu já sei o porquê, encontrei a resposta. Agora eu entendo o porquê. Por isso a lei se enfraquece. É por isso que a justiça nunca prevalece. É por isso que os ímpios, aqueles que não são povo, prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. É por isso, Senhor. É por isso. Eu achei a resposta. O Abacuque, ele achava que a indiferença de Deus colaborava com a impiedade para o aumento da injustiça. É por isso, Senhor. É porque o Senhor não faz nada. É porque o Senhor não passa a espada nesse povo. É porque o Senhor não faz justiça. É porque o Senhor não me honra. É porque o Senhor não está nem aí para aquilo que eu estou te falando, que o ímpio prevalece, que aquela pessoa que me humilha se dá bem, que aquela pessoa que me despreza sempre se dá bem. Parece a oração que o salmista fez, quando o Senhor disse assim: não fique indignado, por causa da injustiça daqueles que prosperam.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu coração e a tua alma ao Senhor, entrega os teus projetos, as tuas injustiças, as tuas humilhações, as tuas privações ao Senhor, porque Ele está cuidando da tua vida. Não fica indignado por causa do malfeitor, porque ele prospera. Porque a diferença entre o que o prospera, mas é ímpio, e aquele que não prospera, mas é justo, é que naquele dia nós veremos de novo a diferença entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. É essa a esperança que está no nosso coração. E aí então o Senhor começa a falar com Abacuque no versículos 5 e 6. Abacuque, você não sabe de nada. Você não está entendendo o que está acontecendo no reino espiritual. E o Senhor então começa a dizer assim para Abacuque: sabe os caldeus, Nabucodonosor, eu vou usar ele para corrigir esse povo. Sabe Nabucodonosor, aquele rei ímpio, tirano, déspota, totalitário, pervertido, injusto, é ele que eu vou usar para corrigir esses que você está querendo, Abacuque. E então Abacuque fica indignado. Porque aí Abacuque ele faz a sua quarta e épica queixa. Quando ele diz assim nos versos 12 e 13. Ele não entendia, a queixa de Abacuque era que Deus estava equivocado, Deus estava enganado quanto aos métodos de correção, que Deus estava equivocado quanto ao método de disciplina que Deus iria usar para corrigir seu povo. E ele diz assim: ó Senhor, tu escolheste os babilônios? O Senhor tem certeza? O Senhor está no seu juízo perfeito, Deus. O Senhor escolheu os babilônios e deu forças para eles nos castigar. Versículos 12 e 13. Senhor, por que ficas calado, enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Senhor, eu não aceito. O Abacuque estava falando em outras palavras. Deus, de maneira nenhuma eu aceito essa situação. Os métodos que o Senhor vai usar para corrigir aqueles que são o teu povo está redondamente equivocado. Não é assim que se faz, o Senhor. E Deus então diz para Abacuque: é ele que eu vou usar, Abacuque. É o ímpio que eu vou usar para corrigir o meu povo. É esse injusto que eu vou usar para corrigir o meu povo. E o Abacuque, ele reluta com Deus. E é isso que Deus faz muitas vezes conosco. Deus usa quem não é para corrigir quem é. Deus usa aquele que não é para corrigir quem se acha. Deus usa um ímpio para disciplinar o justo. E é nessa hora que nós não entendemos. É nessa hora, irmãos, que nós começamos a atropelar a ação de Deus. É na hora que nós nos queixamos, porque nós não entendemos a relação entre oração e resposta. É nessa hora em que nós achamos que estamos sendo submetidos a uma situação de injustiça e que nós não merecemos isso, que nós estamos sendo injustiçados. É nesse momento em que nós achamos que a indiferença de Deus colabora para o aumento da injustiça e da opressão daquele que não é justo sobre nós que somos justos. É nessa hora que nós achamos que Deus está equivocado, que Deus fala assim para Abacuque no final do capítulo de número 2. Abacuque, fica pianinho, meu filho.
Porque o Senhor está sentado no seu trono, Ele está no alto céu. Abacuque, eu sei o que eu faço, eu sei a hora de agir. Abacuque, você não está entendendo nada, mas no momento em que eu agir, ninguém poderá me impedir. E é isso que Deus está tentando te falar nesta noite. Deus está no trono, Ele sabe o que faz, e na hora que Deus resolver agir na tua vida, não há ninguém que possa impedi-lo em nome de Jesus. O Abacuque teve 4 queixas. Eu tinha pelo menos umas 20 diante de Deus. O Abacuque foi mais humilde do que eu. Quais são as suas queixas? Quais são as suas interrogações? Quais são os seus dilemas? Quais são as suas dificuldades? Espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E então o Senhor começa a responder a Abacuque, porque Deus é bom. O Senhor então começa a trazer respostas às interrogações de Abacuque, porque Deus é bom. Eu sou ruim, mas Deus é bom. E o Senhor então começa dizendo para Abacuque, fazendo a primeira resposta para o profeta, dizendo assim para o profeta: ô Abacuque, eu tenho compromisso com a minha palavra. O meu compromisso é com a minha palavra. E no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim: Abacuque, vou fazer um combinado entre nós dois. Vamos fazer um trato entre nós dois, Abacuque. Faz o seguinte: escreve a visão, escreve aquilo que eu vou falar, escreve aquilo que eu vou te dizer para que não haja mal entendido, escreve aquilo que eu vou te dizer agora, para que fique registrado sobre tábuas, para que até quem passar por essas tábuas, correndo, possa ler ela. Ou seja, Deus estava dizendo para Abacuque assim: Abacuque, eu tenho compromisso com a minha palavra, eu honro a minha palavra, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu digo, Abacuque. Eu cumpro aquilo que eu prometo, eu realizo aquilo que eu tenho dito. E para que você não fique na dúvida, Abacuque, para que você tenha certeza daquilo que eu estou te dizendo, escreve, registra, reconhece e firma, vai no cartório, escreve em tábuas, porque aquilo que eu estou te dizendo vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo dito ele, não o cumpriria. A palavra de Deus não volta vazia para ele, antes mesmo de ter cumprido aquilo para o qual ela foi enviada. E eu tenho a plena convicção nesta noite, que assim como Deus trouxe resposta para a minha vida através desta mensagem, Deus está trazendo resposta de oração para a tua vida também. Então escreve em tábua, registra o que está sendo falado aqui hoje, e se é Deus mesmo que está falando, tenha convicção, Ele vai cumprir em nome de Jesus. E aí então o Senhor continua respondendo para Abacuque, dizendo assim: Abacuque, cara, fica pianinho, fica de boa mesmo. Sabe por quê, Abacuque? Porque a minha agenda não se submete à tua agenda. Porque a minha agenda não se submete às suas vontades. Porque as minhas prioridades não se submetem às suas prioridades, Abacuque. Porque no versículo de número 3 do capítulo 2 ele diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. O Abacuque,
A visão tem um tempo determinado. Só que é o seguinte, ela vai se cumprir. A palavra que eu tenho dito, ela vai se cumprir. Você já escreveu, ainda que pareça tardia, todavia vai estar no meu tempo, Abacuque. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Deus estava falando assim para Abacuque: tranquiliza o teu coração, Abacuque. Tranquiliza a tua alma, Abacuque. Aguenta, segura, Abacuque, essa ansiedade que está na tua alma e no teu coração, Abacuque. Porque a visão, a minha palavra, aquilo que eu tenho te falado, o compromisso que eu tenho firmado contigo, ele tem um tempo determinado para se cumprir. Ainda que demore, ainda que tarde, todavia, já está se apressando. Eu estou agindo. Você não está entendendo o que acontece no reino espiritual. Eu sei o que faço. Não atropele as coisas, Abacuque. Porque às vezes nós atropelamos o tempo de Deus. Às vezes nós colocamos os carros na frente dos bois, do boi. Às vezes nós não temos paciência, assim como Abraão e Sara, de esperar o tempo de Deus e nós atropelamos o milagre de Deus. Nós atropelamos a ação de Deus. Nós atropelamos o mover de Deus. Nós atrapalhamos o projeto de Deus e o sonho de Deus para a nossa vida. Porque a ansiedade está consumindo a nossa alma, as nossas emoções, a nossa psique, a nossa mente, os nossos nervos. Nós não nos aguentamos e nós queremos ajudar Deus, mas a fé também é ação. Então eu vou fazer alguma coisa para te ajudar, Senhor. E aí, quando nós fazemos as coisas sem direção de Deus, sem orientação de Deus, sem buscar a Deus, nós atropelamos o projeto de Deus e a coisa dá ruim. E o Senhor está te dizendo: espera, calma, tranquiliza o teu coração, busca o reino de Deus, busca a sua justiça, busca as coisas que são do alto, busca a vontade de Deus, busca o sonho de Deus, tranquiliza o teu coração, porque as demais coisas deixe na mão de Deus. Qual é a ansiedade que está no teu coração? O que tem tirado a tua paz? O que tem roubado o teu sono? O que tem te feito tomar diazepam, artânio? O que tem te feito perder a tranquilidade emocional? Calma, Abacuque. Se tardar, espera, porque certamente virá. E aí Deus então dá a terceira resposta para Abacuque. E Deus então dá um baile em Abacuque. O Senhor então acaba de vez com Abacuque. O Senhor dá o golpe final em Abacuque. No verso de número 4, quando ele diz assim: Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Abacuque, o justo, o crente, o cristão, aquele que crê em mim, vai viver pela fé. Não vive pelo que vê e não vive pelo que sente. Porque aquilo que a gente vê é enganoso. Aquilo que nós sentimos é enganoso. Porque já dizia a palavra de Deus: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Os nossos sentimentos, eles só contribuem para que as coisas atrasem mais ainda na nossa vida. Então o Senhor, conhecedor da estrutura psicológica, emocional de Abacuque, diz assim: Abacuque, você tem que se mover por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê ou sente, porque o justo, ele viverá pela fé. Ele viverá por aquilo que ele crê, ele viverá por princípios, ele viverá por conteúdos, e não por visão
ou por sentimentos? O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, diz Hebreus, que a minha alma, diz o Senhor, não se compraz nele. Então eu não me movo no reino de Deus, eu não me movo no plano espiritual por aquilo que eu estou vendo. Porque aquilo que eu estou vendo não é a realidade. Porque aquilo que eu estou sentindo não é a realidade. Porque já disse o Senhor no final do capítulo 2, eu estou no meu trono. Eu estou acima da sua capacidade de raciocinar. Eu estou acima da sua capacidade de avaliar as coisas. E quando eu agir, Abacuque, ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir o que eu tenho para fazer na sua vida. Tem que viver pela fé. Tem que viver por aquilo que você crê, por aquilo que eu creio, por aquilo que nós cremos, pelos princípios, pelos valores, pelos conteúdos da nossa fé e não por aquilo que nós sentimos, porque os nossos sentimentos são enganosos, mas uma fé de conteúdo, uma fé de princípios, ela vence o mundo, disse João. E aí então Abacuque, ele usa 3 expressões que estão contidas nos versos, no texto base que nós lemos. Ele usa 3 expressões que nós precisamos prestar muita atenção nelas. Porque aí parece que cai a ficha de Abacuque. Porque aí parece que finalmente Abacuque entende aquilo que Deus gostaria de lhe dizer. Porque parece que nos versos 17 e 18, Abacuque tem a noção de quem é o seu Deus, Abacuque tem a noção do poder de Deus, Abacuque tem a noção da graça de Deus, e ele faz estas declarações. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e ainda que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, o Senhor Jeová soberano é a minha fortaleza. Mas para encerrar, a primeira expressão que Abacuque ele usa, todavia eu me alegrarei no Senhor. E essa palavra seria melhor traduzida, e algumas traduções usam a palavra gratidão ou grato. Abacuque, em outras palavras, estava dizendo aqui o seguinte: eu todavia serei grato ao Senhor. Eu todavia me alegrarei, sentirei prazer, sentirei alegria, porque agora eu entendi o que Deus está fazendo, o que Deus irá fazer. A minha mente conseguiu captar, ainda que por pouco tempo, a quem Deus é. E por esta razão eu serei grato. Eu todavia me alegrarei no Senhor. Sabe por que Abacuque estava dizendo isso? Porque Abacuque sabia que Deus estava no controle de todas as coisas e que não há nada que esteja no controle, no poder de Deus. É por isso que Abacuque usa essa palavra melhor traduzida, gratidão. E o Paulo, ele disse assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Na luta tem que dar graça. Ah, mas eu não aceito, Senhor. Eu oro e o Senhor não responde. Senhor, a tua indiferença só está cooperando para que a injustiça aumente. Eu não aceito, Senhor, logo eu que faço a tua obra, que prego, que canto, que ensino, que evangelizo, que faço isso e aquilo, que dou piruleta. Eu não aceito, logo eu, que sou cristão, há 80 anos tenho que ser submetido. Eu não aceito, Senhor. O Abacuque se submete humildemente diante de Deus, dizendo assim: Senhor,
eu não estou entendendo nada, mas eu me alegrarei no Senhor, serei grato ao Senhor, porque agora eu entendi que o Senhor está no controle. E aí ele usa uma segunda expressão, quando ele diz assim: e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por que Abacuque estava dizendo isso? Porque ele sabia que Nabucodonosor era um rei tirano. Porque ele sabia que os babilônios, os caldeus, eram um povo tirano. E Abacuque, então, ele usa esta palavra, dizendo assim, essa expressão, dizendo assim: eu exultarei no Deus da minha salvação, porque ele tinha a certeza que o próprio Deus era a garantia que a vida dele seria preservada. Irmão, nós temos que ter essa certeza no nosso coração, porque um dia o anticristo estará nessa terra, mas nós temos uma garantia que a nossa vida será preservada, a nossa vida será guardada por Deus, e nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Abacuque tinha essa certeza que Deus era a garantia da preservação da vida dele. E ele usa a terceira expressão, dizendo assim: o Senhor soberano é a minha fortaleza. Ele estava dizendo nada mais, nada menos, que Deus era quem lhe dava forças, que era Deus quem renovava a sua vida, que era o próprio Deus que era encarregado de reavivar a fé no coração e da alma dele. E é isso que o Senhor está querendo te dizer, dizer para nós: o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso baluarte, é Ele quem renova nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias com asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor, renove as suas forças no Senhor. Escute o que o Senhor está te dizendo nesta noite, em nome de Jesus. E para resumir a história de Abacuque, o Abacuque estava dizendo assim, de forma resumida: ainda que as coisas piorem, eu continuarei firme, fiel, alegre e contente ao meu Senhor. Não importa. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não hajam vacas, ainda que os meus olhos veem e eu não veja a solução, ainda que eu não sinta nada ou sinta desespero, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação, porque eu não vivo pelo que vejo, pelo que sinto, mas eu vivo pelo que creio, e Deus é fiel. Amém?